Eu estava pesquisando a respeito desse texto essa semana, e Deus trouxe uma mensagem do pastor Edilson Botelho, uma mensagem antiga, mas eu nunca tinha olhado esse texto nessa perspectiva que ele trouxe. Uma parábola estudada na perspectiva de uma poesia. E Jesus era bem característica de Jesus, em momentos difíceis, trazer respostas positivas, tornar aquilo que era pesado leve. E a exemplo do contexto que faz com que ele cite essa parábola, diga-se de passagem que todas as vezes que os fariseus vinham até Jesus e tentavam encurralá-lo, tentavam pará-lo, ele sempre trazia uma parábola, uma história, para poder fazer aquelas pessoas, o seu público que estava ali, inclusive os fariseus, a pensarem a respeito de algo. E é num contexto assim, onde as pessoas começam a questionar, os fariseus começam a questionar, como ele, sendo um mestre, ou como ele, sendo tão sábio, por que ele se junta com pecadores? Por que o tempo inteiro pessoas que não têm uma reputação tão boa estão com Jesus e Jesus não se importa? É isso que faz com que Jesus então conte essa parábola e tire dessa parábola lições maravilhosas, que talvez você nunca tenha ouvido ela ser pregada, anunciada nessa perspectiva. Eu não sei quantos de vocês já, não sei também se quando vocês estudaram literatura, ouviram falar numa palavra chamada aldrabia. Alguém aqui? Aldrabia? Não? O que é uma aldrabia? É um estilo de poesia que ele foi criado aqui pelos poetas brasileiros, que consiste no uso apenas de 6 palavras para trazer uma informação, um sentimento, uma ideia, uma inspiração. E uma característica dessa aldrabia é que ela não precisa rimar, mas ela é considerada uma poesia. Um exemplo: voz que acalma vem da alma, fui letra depois para agora, oração. Mar amniótico, feto respira sem aparelhos. Voz que acalma vem da alma, fui letra depois palavra, agora oração. Mar amniótico, feto respira sem aparelhos. Pastor, nada tem a ver com nada, mas tem sim. Como você consegue explicar o fato de alguém que estava dentro do ventre e desde que foi gerado estava dentro d'água, e de repente quando ele é tirado ele passa a respirar? Ela está falando a respeito da vida, está falando a respeito da voz que quando o bebê chora, de repente, depois de ser tirado, o bebê escuta a voz da mãe: seja bem-vindo, filho ou filha, e ele para de chorar, e ele acalma, e ele fica ali sobre o seio da mãe, acalentado. Quando nós lemos esse texto, irmãos, guarde isso, 6 palavras apenas: ovelha perdida, pastor procura, festa marcada. Vou repetir: ovelha perdida, pastor procura, festa marcada. Em 6 palavras eu consegui resumir a história da ovelha perdida. E a gente fica pensando, como é que é isso? Como é a ideia de ovelha perdida? Eu acho que em 2005,
Eu era pastor no Vale do Amanhecer e pastor também na área rural de Tabatinga, em Planaltina, no Distrito Federal. E apesar de morarmos no Vale e ser considerado um lugar urbano, a sensação que a gente tinha era que a gente saía da roça e quando a gente ia na cidade, no centro de Planaltina, a gente ficava assim meio que deslumbrado. Nós ficamos 4 anos lá. O Luiz Henrique nasceu em 2006 aproximadamente, foi isso. Eu não tinha carro na época, nós viemos de um bairro mais distante, que é o Vale do Amanhecer, e a gente se encontra na rodoviária. De repente eu olho para a Adriana e pergunto: cadê o Luiz Henrique? Ela amou, eu não sei. Irmãos, bateu um desespero no nosso coração. Ele era um bebê branquinho, meio rosadinho, loirinho. E aí eu falei: pronto. Uma coisa que a minha mãe sempre falou. Lembram da história do Pedrinho? Há muitas décadas atrás, surgiu aqui em Brasília, acabou desembocando anos depois, aproximadamente 16 anos, 16, 17 anos depois. O menino se encontrou em Goiânia e descobriu que ele era um bebê que tinha sido raptado do Hospital Santa Lúcia, se eu não me engano, Santa Lúcia, uma coisa assim. E a minha mãe sempre falava: filho, cuidado com os meninos e tal. Sabe o que é passar assim um filme na cabeça de um pai, na perspectiva de que eu não vou mais encontrar meu filho? Irmãos, foi um desespero, minha pressão ficou nas alturas. É uma sensação muito estranha. E aí a gente encontrou ele alguns minutos depois, parecia ser uma eternidade. Você poderia dizer assim: mas pastor, você tinha o João. Nenhum pai pensa assim, irmãos. Cada um é um. E aí vocês vão entender a resposta de Jesus aos fariseus quando ele diz: por que você anda com pecadores? Um pai não olha para um filho como alguém que vai deixá-lo de lado porque você tem um. E a história que Jesus conta é de um pastor que tinha 100 ovelhas, uma se perde, ele sente falta e ele vai atrás dessa ovelha. A gente encontrou o Luiz Henrique e ele já sabia falar, e ele falou assim: o nome do meu pai é Marcos, o nome da minha mãe é Adriana. Ele era pequenininho, ele não tinha nem 2 anos direito, eu acho. Ele falou assim: pai, foi uma sensação, eu lembro até hoje, isso marcou a vida dele. Eu lembro até hoje, pai, o Senhor me pegou pela mão e começou a procurar vocês. Eu descrevi vocês, e aí ele começou a me ajudar. E quando a gente viu o Luiz Henrique, a vontade era de dar bronca, mas como que nós vamos dar bronca numa criança de apenas 2 anos que se sentiu atraído por algo, e de repente quando ele olhou, ele não viu mais ninguém. E aí entra o pai em desespero, a mãe também, entra ele em desespero, mas graças a Deus ele foi encontrado. E a gente tomou a decisão de não largar os olhos dele em um só instante. Ele era muito arteiro, nem parece quem ele é hoje. Eu assisti a uma reportagem anos atrás a respeito de achados e perdidos dentro dos trens, nos aeroportos, de dentadura, bengala, abajur, muda de bananeira, coqueiro, animais, galinhas, panela, muletas, rodas. Quantos de nós já não ouviu mensagens ou notícias de que pais esqueceram os filhos dentro do carro e quando eles voltaram os filhos estavam mortos? Irmãos, pensar nessa ideia de perder algo, e depois dos 40 a gente vai esquecendo, eu perco chave direto. Eu ponho coisas num lugar e de repente parece que apareceu um bichinho que pegou. E aí Adriano, você viu? Eu acho que todo homem é assim. Irmãos, não é fácil pensarmos na ideia de perder algo que
para nós nos custa muito. É algo extremamente importante. Como é que vocês acham que Jesus reagiu quando ele recebia uma crítica? Ele lembrou de um episódio, eu acho que o único que a gente consegue ver na Bíblia, onde Jesus demonstra raiva, que é quando estão fazendo da casa do Senhor, do templo do Senhor, um mercado. Mas como eu falei, Jesus era educado, ele era contundente naquilo que ele queria falar, às vezes falava de forma mansa, mas mexia tanto no coração das pessoas. E aquilo que ele ensinava era irrefutável. Ninguém conseguia levantar uma réplica ou uma tréplica que pudesse de repente convencer Jesus de que ele estava errado nas coisas que ele ensinava. E a gente vê aqui um Cristo que é pastor, que tem uma ovelha perdida, e que se a gente puder localizar quem é quem na parábola, nós fazemos parte das 99, ele é o pastor. Isso aqui fica claro na parábola, mas fala a respeito de uma ovelha que se perdeu. E a pergunta é: mas só é uma ovelha, todos são da mesma espécie. Se de repente a ovelha não for colorida, não tiver mancha, não tiver pinta, não tiver lista, não vai fazer diferença perder uma ovelha. Aí nós vamos entender, irmãos, a respeito do que é o projeto de Deus para nós. Nós não somos um número para Deus. Nós somos feitos pelo Senhor. Nós não somos considerados insignificantes a ponto de nos perdermos e não sermos procurados. Como eu falei, contando a minha história, um pai que perde um filho, ele não deixa de procurar, não para de procurar. Deus não clona, irmãos, pessoas, porque cada um é diferente, cada um é único. Tá aí se explica o motivo de uma ovelha não poder substituir a outra. Mas o que acontece quando uma ovelha é perdida e ela precisa ser achada? O que é essa busca de Jesus por essa ovelha que se perdeu na parábola que ele conta? O que isso traz de ensinamento para nós? De novo eu vou usar 6 palavras: ovelha perdida, medo constante, socorro pedido. A gente chama isso em Libras de glossa, que é quando eu pego palavras que são importantes na língua, e por mais que não tenha os conectivos, conjunção, preposição, por mais que não tenha isso, eu consigo entender a mensagem. Ovelha perdida, medo constante, socorro pedido. Como eu falei, na história que Jesus conta, o fazendeiro tinha 100 ovelhas e uma se perde. Lembre da história que eu contei no início. Como é essa ovelha que se perdeu? Há 3 razões pelas quais uma pessoa se perde do cuidado de Deus. Eu gostaria que você pensasse nisso. 3 razões. Porque uma pessoa, ou como uma pessoa se perde do cuidado de Deus, e a primeira razão é distração. Coisas que nos atraem, nos faz perder o sentido daquilo que Deus me deu, e de repente algo me atraiu lá fora, chamou minha atenção, e eu não sei mais o que eu estou, nem onde eu estou, o que eu estou procurando. E a distração, irmãos, ela é o segredo da segurança, ou da insegurança, de parar de ouvir
a voz de Deus. Parar de distinguir quando é Deus que está falando, quando é o pastor que está falando. João 10, no versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando eu me distraio, eu paro de ouvir a voz do meu pastor. Quando algo chama a minha atenção, eu paro de ouvir e passo a me dedicar àquilo que chamou mais a minha atenção. E é para a gente pensar, irmãos, muitas vezes nós deixamos de perceber a voz de Deus por algo que chamou a nossa atenção. Nós paramos de ouvir os alertas, os avisos. Mas a ovelha, ela não ouve muito bem. O pastor precisa estar perto. Mas mesmo quando está perto, ela corre o risco de se perder. Ela corre o risco de se distrair. Para ouvir a voz de Deus, irmãos, é preciso aprender um idioma. Que no momento que eu recebo Jesus na minha vida, eu passo e eu começo a discernir quando é Deus que fala, ou quando é o meu coração, ou quando é a minha vontade, quando é uma outra coisa que chama mais a minha atenção do que a voz de Deus. E às vezes os novos convertidos, as pessoas que começaram a andar com Deus, perguntam: como é essa ideia de ouvir a Deus? Como é que eu chego à conclusão, o discernimento de que é Deus que está falando comigo? A gente aprende uma outra coisa quando a gente começa a andar com Deus no discipulado, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu vou conseguir discernir quando é Deus que está falando, quando o que eu escuto não entra em atrito com o que a palavra de Deus está falando. Por isso eu preciso ler a palavra de Deus. Por isso eu preciso conhecer a palavra de Deus. Então, eu vou deixar de me distrair quando eu conhecer a palavra de Deus. Eu vou discernir a voz de Deus quando eu ler a palavra e eu começo. Você não vai ouvir, não tem um tom. Deus não vai falar com um tom. Às vezes os filmes colocam a voz de Deus, né, uma voz grave, assim, meio que Cid Moreira, né? Mas a voz de Deus, ela não é discernida assim. É pelo conteúdo que eu sei discernir se é Deus ou não. E aí eu vou fazer como os bereanos faziam. Eu vou colocar a palavra de Deus com o que eu acabei de ouvir. Eu vou ter discernimento se é Deus que está falando comigo, ou é desejo da minha alma, vontade do meu coração. Mas você não vai ouvir um anjo Gabriel tocando uma trombeta, fazendo um prelúdio, dizendo: Deus vai falar com você agora. É complexo aprender a ouvir a voz de Deus. É uma disciplina, e disciplina é algo que eu tenho que constantemente fazer. Uma pessoa não consegue aprender Libras em uma semana. Ele não consegue aprender, apesar das propagandas que aprenda inglês, aprenda uma nova língua em um mês. Não existe isso. A língua ela é feita de verbos, de substantivos, adjetivos. E a gente vê na palavra de Deus promessas, mandamentos. Aprender a ouvir a voz de Deus é algo que vai exigir de você tempo, dedicação. Às vezes eu vejo o João lendo a Bíblia, o Luiz Henrique tendo o momento dele com Deus em casa. Cada um tem seu momento. E às vezes o João vem me contar como se ele estivesse falando uma novidade para mim. E às vezes ele vem me fazer perguntas que ele já sabe a resposta porque ele conhece a palavra de Deus. E às vezes ele pergunta, ele faz questionamentos como se fosse uma pessoa lá fora. Ele: pai, eu preciso saber disso, porque quando me perguntarem eu vou saber responder. Mas é impossível você conhecer a voz de Deus e no momento você precisar não falar o que você aprendeu, mas usar a palavra de Deus para abençoar alguém que está perdido.
e você não saber o que falar, porque o próprio Espírito Santo de Deus vai te ensinar e vai mostrar, e você vai ficar surpreso. Em 98, foi 98, não foi isso? Que a gente foi para Foz do Iguaçu. Eu lembro um dia, a gente estava num caminhão. Ela falou assim: Marcos, eu falei de Jesus para alguém, Jesus, não sei se você lembra disso. Lembra, não lembra? Essas coisas marcam o coração da gente. Eu falei de Jesus, a pessoa entendeu e ela entregou a vida dela a Jesus, e ela estava encantada. Você lembra disso? Pois é, eu lembro, porque isso marcou minha vida. É impossível. Você tinha que idade naquela época? 17, 18? Não, relaxa. De lá para cá, ela não quer entregar, né? De lá para cá, só os anos passaram, mas continuou a mesma idade, né? Irmãos, a gente nunca esquece a palavra de Deus. Você nunca, quando ela marca, tatua o seu coração, você não esquece. O segundo motivo, a gente viu a ideia da distração como primeiro. O que faz uma ovelha se perder? A distração. O segundo motivo segunda razão é perderem-se do cuidado. Eu acho que quando o Luiz Henrique se perdeu, ele imaginou: minha mãe não vai mais dar meu Gucci. Adriana sabe do que eu estou falando. Ele acordava assim: pai, quero o Gucci. Ou então: pai, quero o colo. Eu não vou ter mais o colo. E, irmãos, esses sentimentos vêm no coração da gente tudo ao mesmo tempo. Eu não vou ter mais o cuidado da minha mãe. Meu pai não vai mais fazer massagem para mim todos os dias, às 9 horas da manhã, com óleozinho lá, perfumado. Eu fazia massagem nele todos os dias. E era o meu momento com ele. Eu não vou ter mais isso. Quando a gente começa a ver que está perdido, e eu não tenho mais aquilo que... Eu perdi aquilo que eu tinha. Eu começo a ficar mais desorientado ainda. Eu estou perdido e agora... provavelmente eu não vou ter mais cuidado. Eu vou me sentir inseguro. Eu lembro que quando a gente encontrou ele, estava chorando. O que foi, filho? Não chora não. O pai, eu estava chorando, a mãe estava chorando, a gente estava desesperado, mas tentando acalmá-lo. Pai, eu tive medo de não ver mais vocês, de não encontrar nunca mais com vocês. Se vocês observarem, Jesus conta não só a parábola da ovelha perdida, mas ele também, em Mateus 13, fala a respeito da semente que vai ser semeada. E ela é jogada no meio dos espinhos. E aí a semente começa a brotar, mas ela é sufocada. E quando ele explica isso aos discípulos, ele disse... Mateus 13, versículo 22. O terreno coberto de espinheiros representa um homem que ouve a mensagem, mas as preocupações dessa vida e pelo dinheiro sufocam a palavra de Deus. E ela trabalha cada vez menos. E ele trabalha cada vez menos para Deus. Pastor, o que isso quer dizer? Irmãos, nós moramos numa cidade, talvez, se eu não me engano, é porque isso fica oscilando. Mas São Paulo é o metro quadrado mais... São Paulo, Rio de Janeiro, são os metros quadrados mais caros do Brasil. E o custo de vida, se eu não me engano, o Brasil está em segundo lugar com um custo de vida mais alto. Então, quem mora aqui em Brasília, parece que está impregnado na cabeça a ideia de que eu preciso trabalhar, eu preciso dar um estudo melhor para os meus filhos, porque eu quero os meus filhos lá no ministério. Eu quero os meus filhos com um emprego público. Eu quero que os meus filhos estejam seguros. Não é isso que a gente pensa? E quem vem para cá não entende que aqui é o lugar das oportunidades para quem quer amarrar o seu burro na sombra, como a gente costuma dizer lá no Nordeste. Mas essa busca pelo dinheiro faz com que muitas crianças, eu trabalho num lugar onde existem crianças internadas porque eles sentem falta dos pais.
os pais estão ganhando dinheiro para dar o que eles não querem. A única coisa que eles querem é atenção, é amor. E essa preocupação de perder esse cuidado, esse afago dos pais, faz com que muitos vão parar em clínicas, porque os pais não entenderam a mensagem. E o que você escuta deles o tempo inteiro é: meu pai e minha mãe não me entendem, eu não quero dinheiro, eu quero atenção. Muitas famílias vivem nessa perspectiva de uma ovelha que se perdeu e que perdeu esse cuidado. Mas muitos olham e vivem nessa fascinação pelo dinheiro, pelo ter, pelo poder. Aqui em Brasília tem vindo do Ceará. Você sabe com quem você está falando? A velha frase, né? A ideia de você dar uma carteirada e a pessoa que está do outro lado já fica com medo. Será que é filho de juiz? Será que é filho disso? Será que é filho de deputado? Será que é isso ou aquilo outro? Hoje milhares de pessoas estão perdidas porque elas perderam Jesus de vista. Isso não tem a ver com religião. Elas continuam sendo ovelhas. Lembra que eu falei? A própria palavra de Deus fala que Jesus não desiste de nenhum, que Ele vai atrás de todos. E a palavra é lançada, é anunciada a todos. Ainda há outros que deixam de ouvir a voz de Deus e ficam perdidos por pura rebeldia. Eles são autossuficientes, eles não aceitam ser guiados. Eles querem ter o momento deles, na hora deles, do jeito deles, de acordo com a vontade deles. E às vezes, irmãos, quando vem a tragédia inesperada, a perda, a separação, a enfermidade, eu não consigo discernir se eu sou ainda ovelha, se eu pertenço a Deus, se eu pertenço ao aprisco do Senhor. O maior vazio que nós temos nas nossas almas é o vazio de Deus. Se eu não me engano, quem falou isso foi Einstein. O melhor a fazer nessas circunstâncias é reconhecer que eu sou ovelha e pedir socorro. Fazer exatamente o que o Luiz Henrique fez. Uma criança de 2 anos pediu ajuda. Me ajude a encontrar o meu pai e a minha mãe. Eu não consigo ouvir a voz do meu pai. Eu não consigo mais sentir o cuidado da minha mãe, do meu pai. Salmo 40, versículo 1 e 2. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele me inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um laço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Irmãos, o que mais uma ovelha que está perdida ela quer sentir é o cuidado, a voz desse que é o Supremo Pastor. Ele quer se sentir cuidado, ele quer se sentir seguro. Há um ditado que diz: mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Não para Jesus. Para Ele, uma ovelha perdida é mais importante, porque ela é única. Você pode dizer para a pessoa que está aí do seu lado: você é único. Deus não desiste de você. Você não pode se perder do Senhor. Você consegue entender a ênfase que Jesus dá e o porquê que Ele responde aos fariseus nessa perspectiva? Eles são importantes para mim. São pecadores? Sim, mas eu não desisto. No meu aprisco há lugar para eles. Há lugar no coração de Deus para aqueles que estão se perdendo. A palavra de Deus nos ensina que quando esse pastor sente falta dessa ovelha que é única, ele vai atrás. Irmãos, aconteceu isso com você? No dia que você ouviu a voz de Deus, Ele foi atrás de você e te trouxe. E Ele não abriu mão de você em hipótese alguma. Você que está aí ouvindo, em casa,
Você é importante para Deus, você é único. Deus não abre mão de você. Há lugar no aprisco de Deus para você. O rebanho só vai estar completo quando tiver a 100. Tudo pertence a Ele. João 6,39, irmãos, esse texto é maravilhoso. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos que Jesus me deu. João 6,39. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, mesmo quando a gente morrer, no momento que Jesus chamar o meu nome, eu vou ouvir: ovelha morta que estarei ou que serei. Eu vou ouvir a voz. Você consegue entender a dimensão disso? Uma ovelha que já morreu ressuscitar, porque ela vai ouvir a voz do mestre chamando pelo seu nome. Se você não consegue entender a dimensão disso, Jesus não esquece de uma ovelha perdida. O profeta Isaías apresentou esse custo assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53:11. É por isso que Deus não desiste de você, porque Ele sabe o quanto custa, o quanto custou para Ele, você, a sua alma. Jesus sabe das ovelhas feridas, Jesus sabe o que causou, Jesus sabe e tem memória daquele que foi esquecido. E Ele fala: nenhuma dor com certeza será em vão. Por isso Ele quer todos aqueles que lhe pertencem. Ele não abre mão, hipótese alguma. Quando Jesus foi preso pela traição de Judas, João 18:9, Ele pediu que nenhum dos seus discípulos fosse preso e morto naquela hora. Daí a Bíblia diz: para se cumprir a palavra que disseram: não perdi nenhum dos que me deste. Já tinha parado para pensar nisso? Não mexe com eles não. Levem a mim. E Ele se entrega e se doa. João 6,37, outro texto fantástico: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Texto lá do discipulado. Talvez, irmãos, haja alguém aqui que esteja pensando, você que está aí em casa: o que eu fiz não tem perdão, eu passei dos limites, ninguém foi tão longe. Não existe isso para Deus. Não se perca nos seus devaneios, volte-se para Deus. A boa notícia nessa manhã é que a ovelha perdida é mais importante, simplesmente porque o Pai Celeste espera que você possa voltar para casa, assim como na parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta, Deus não deixa que ninguém do vilarejo fique sabendo. Quando Ele apresenta o filho não é o sujo, o fedido, o filho não está sem o anel, o filho não está sem sandália. O filho continua sendo filho. E quando Ele convida todo mundo, o filho nunca deixou de ser filho. Ele continua sendo filho, não importa o que ele faça. Irmãos, Deus é maravilhoso. Ele não expõe a nossa vergonha. Alguns momentos, coisas que nós fizemos que seria vergonhoso trazer isso à tona, Deus lança no mar do esquecimento. As pessoas podem lembrar, Deus não lembra mais. Segunda característica, o anunciado, o enunciado: pastor procura, nunca desiste até encontrar. Lembra o que eu falei no primeiro momento? Eu estou usando 6 palavras sempre para determinar o que a gente vai ver. Ovelha perdida, medo constante, socorro, pedido ou pedido de socorro. Agora, as 6 palavras são: pastor procura, nunca desiste até encontrar.
Nós não sabemos quantos dias, quantas noites, nós não sabemos a distância que a ovelha que se perdeu, ela estava. O fato é que ela foi encontrada. Mas tem alguns detalhes que eu gostaria de chamar sua atenção para cá. Detalhes, ações de Jesus. O texto diz assim, que o bom pastor, ele a carregou sobre os ombros com a maior alegria. Poderíamos conjecturar a ideia de você fugiu, você vai apanhar. Jesus poderia, ou o bom pastor poderia ter pegado o cajado, ter puxado ela pelo pescoço. O cajado tinha uma curva assim. Quando a ovelha estava perdida ou tinha caído em determinado lugar, ele então puxava a ovelha. Não faz isso. Ele não fica com raiva. Ele traz para perto, põe sobre os ombros e ele a carrega com alegria. Nós vamos pensar agora em algumas características, provavelmente você já ouviu a respeito disso. As ovelhas, elas são criaturas indefesas, ingênuas, e algumas pessoas chegam a dizer que elas são débeis mentais. Você já viu algum circo onde tem ovelhas que apresentam algum número? Elas são incapazes, irmãos. A gente vê cachorrinho, porco, elefante, pombos, mas a gente não vê ovelhas. Pode observar. Ninguém vai investir tempo treinando uma ovelha para entreter algumas pessoas. Irmãos, elas não têm dentes como os outros animais, com presas capazes de agarrar, presos ou se defender. Elas não têm unhas. As ovelhas não cuidam de si. Você já viu um cachorro se limpando? Ele se lambe. Gato faz isso. Até os porcos que se enrolam na lama, eles são capazes de ficar roçando na madeira, ou em uma pedra, ou em uma árvore, para tirar a lama e poder ficar limpo. Já viram alguma ovelha se lamber? Quando elas são encontradas, elas estão cheias de carrapicho. Elas não são capazes de se limpar sozinhas. Elas precisam de cuidado. Quando o bom pastor encontra a ovelha, como eu falei, ele precisou carregar, pôr ela sobre os seus ombros. Provavelmente ela estava cansada, assustada, sem força, não sabia o caminho de volta. Ela precisou ser carregada. Ela não era capaz de se defender contra os predadores. Mateus 11, versículo 28 e 29 diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Irmãos, Jesus nunca vai parar de cuidar de nós. Eu não sei como é que você chegou hoje aqui. Você já ouviu alguém falar que está de mal de Deus? Eu já, várias vezes. Deus não tem olhado para mim. Deus não tem cuidado de mim. E aí eu começo a armar um esquema para demonstrar para Deus que eu estou em guerra com Ele. Eu não consigo fazer as pazes, eu estou com raiva, eu tenho motivos, eu odeio. Tudo isso, irmãos, é por causa do nosso pecado. Mas sabe qual é a boa notícia? Que Ele dá para aqueles que estão perdidos e para aqueles que já são ovelhas, que de vez em quando se perdem. Jesus pode carregar você no ombro. O tempo pode passar e você descobrir que você foi bobo, que você foi irracional diante de Deus, em relação às decisões que você tomou. E a melhor coisa a fazer é como fez o filho pródigo: voltar para casa. Que tipo de Jesus, que tipo de pessoa Jesus quer carregar? Os autossuficientes, aqueles que batem no peito e falam: pode vir, que eu ainda tenho muito
para descarregar a minha ira e a minha raiva. Os que confiam em si mesmos, ou Jesus vai atrás daqueles que são fracos, indefesos, que estão deprimidos, que têm enfermidade, estão desempregados, aqueles que foram excluídos da família, ou que estão com a família esfacelada. Você nunca verá nos ombros de Jesus pessoas que acreditam que não pecaram ou que nunca pecaram. Você só vai ver pessoas que entendem que precisam retornar para casa, que precisam se voltar para Deus, porque estão se sentindo descuidadas, fugiram do cuidado, fugiram de ouvir a voz do Senhor. Aqueles que estão perdidos, angustiados, desesperançados, é esses que Jesus tem prazer de colocar nos ombros e carregar. Foi por causa desse amor que Jesus contou a parábola do filho pródigo. E como eu falei, ele não deixa que ninguém veja o filho no estado que ele se encontra. Ele faz tudo, dá ordem aos empregados para que ponham o meu filho como ele realmente é e como ele realmente merece. E aí ele faz a festa. Jesus não nos expõe, irmãos, quando nós nos sentimos fracos. Ele não expõe as nossas fraquezas. Ele nos ama, independente de nós mesmos. Quando o filho retorna para casa, ele não é visto com os olhos daquele que acusa, que aponta, mas ele é visto com os olhos de misericórdia. Ele é olhado com os olhos daqueles que procuram, que esperam, que querem andar pelo caminho, daqueles que querem passar pela porteira. Jesus não hostiliza ninguém. E como pai, ele corre ao nosso encontro para dizer: seja bem-vindo, filho. Não importa se o filho está fedendo, não importa como o filho está, ele nos recebe do jeito que nós estamos. Ele é alcançado pelos pés do socorro. E essa é a grandeza do amor do Pai, que não é só Pai, mas também é o bom pastor. Observe, irmãos, que culturalmente, observe os detalhes como Jesus descreve como é a atitude do pai em relação ao filho pródigo. Uma pessoa de idade não precisaria sair correndo, seria falta de respeito. Mas o texto diz que o pai sai correndo para ver o filho, para encontrar-se com o filho. Encontrou o filho trôpego, o pai se apressa e corre em socorrê-lo. Ele, ali naquele instante, ele é amparado pelos os braços da compaixão do pai. Braços que o carregam, ou que carregaram no passado, que o embalaram, que o seguraram, enquanto ele aprende a andar. A palavra de Deus diz que o pai vem e o beija. Ele é saudado com os lábios do perdão. Irmãos, isso é tão maravilhoso. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu leio nessa perspectiva poética. De ações que vão acontecendo, você vai vendo a poesia, o amor de Deus em tudo isso. Você entende que agora, o porquê que eu preciso pedir socorro e eu preciso me apressar para voltar para casa? Porque se eu disser que eu quero voltar para casa, se eu pedir por socorro, se eu disser que eu necessito, ele vai me pôr nos ombros. Porque ali é o lugar dos arrependidos. Jesus nos carrega quando eu me arrependo de ter saído de perto do Pai, ou de não conseguir ouvir a voz do Pai. E num terceiro e último momento, festa marcada, pastor e amigos, ovelha guardada. Quando o pastor e a ovelha perdida chegaram em casa, houve festa no meio da noite. Imagine acordar todo mundo na vila para dizer:
eu encontrei a ovelha que se perdeu. Ele disse, Lucas 15:7, pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Toda vez que um ser humano resolve levar Deus a sério em sua vida, seguir a Cristo, voltar a ter um relacionamento verdadeiro com Jesus, a festa no céu, não é isso que o texto nos ensina? Tem um episódio que aconteceu na Segunda Grande Guerra Mundial. O exército americano ele foi forçado a se render nas Filipinas e milhares de soldados foram feitos prisioneiros. Como castigo, os japoneses que tinham conquistado naquele instante, eles obrigaram os soldados a caminharem 112 quilômetros. E os que não conseguiram nessa jornada, eles estavam com as baionetas o tempo inteiro. Quando eles se cansavam ou quando eles caíam, os japoneses iam lá e davam aquelas cutucadas. Mas não era uma cutucadinha qualquer. A baioneta tem uma lança na ponta. Muitos morreram de desinteria, muitos morreram de sede. Quase no final da guerra, um grupo de resgate de americanos e filipinos conseguiu vencer os japoneses e libertar os prisioneiros da guerra dos campos de concentração. Um dos oficiais que participou do resgate conta que numa das celas encontrou um soldado totalmente curvado, cobrindo o rosto com os braços, chorando compulsivamente, dizendo: vocês aqui, eu pensei que nós tivéssemos sido esquecidos. O oficial muito serenamente disse: esquecidos? De jeito nenhum. Vocês não foram esquecidos por nós, porque nós consideramos vocês heróis. Estamos aqui por causa de vocês. Jesus desceu do céu, irmãos, por causa das ovelhas perdidas. Todos os dias eu me pergunto: por que eu sou o pastor? Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida, mas o que a ele sentiu alguns anos atrás, e o que a gente sente quando um pecador se arrepende, é indescritível. Porque Jesus deixa a gente sentir um pouquinho da alegria do que é alguém que está perdido ser colocado nos ombros e ser levado para casa e ser tratado com compaixão, com misericórdia. Foi por causa disso, irmãos, que Jesus desceu do céu para me perdoar, para te perdoar, para perdoar você que está em casa, você que está ouvindo agora. Jesus não desiste de você, Ele não desiste de nós que estamos aqui. Esse é o nosso maior tesouro, irmãos. Jesus não esquece de você, não importa o sofrimento que você passe. Se você perseverar até o fim, você vai poder ouvir. E nós temos vivido dias de insegurança e de incerteza, onde nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir. É como se a gente estivesse vivendo os últimos dias. Dá uma olhadinha nas redes sociais, procura ver o que os especialistas, o que os pastores estão falando a respeito das coisas dos últimos dias. Nós estamos à beira, irmãos, de presenciarmos a Terceira Guerra Mundial. Eu ouvi essa manhã algumas coisas que a Adriana estava escutando, e é de chocar, mas a palavra de Deus já falava isso, já anunciava isso. Por que nós, às vezes, perdemos o discernimento que Deus nos dá através do conhecimento da palavra? Lembra do primeiro ponto? Quando eu deixo de ouvir a voz de Deus. E quando que eu vou saber que é a voz de Deus? Quando eu coloco a palavra e eu começo a fazer comparação. Deus ama você, mas Ele não vai deixar de cumprir a palavra dEle. Ele não vai se esquecer. A gente tem ouvido falar de mais de 3.000 pessoas que foram mortas. Irmãos, por quê? Um lugar tão pequeno tem
muitos outros lugares. Por que um lugar tão pequeno é tão importante? No futuro nós ouviremos, se for a vontade de Deus, como que Israel conseguiu vencer, porque ele não vai perder, irmãos. A promessa de Deus. Quantas vezes tentaram exterminar o povo de Deus? Quantos milhões de pessoas não morreram no Holocausto? 1948, Israel se torna Estado, consegue vencer os inimigos de forma, e tem episódios onde estudiosos, pessoas descrevem o que eles ouviram. As pessoas dizendo, no momento que eles lançaram o míssil não foi acionado. No momento em que eles determinaram que iam fazer um ataque, de repente Israel chega e toma. Tudo isso está descrito na própria história. Que amor é esse por um povo tão grande, que Deus é capaz de fazer milagres, mudar as circunstâncias. Essa aceitação, esse arrependimento foi estendido a mim e a você, os gentios. Há quem diga que tem ascendência por algumas características judias, a gente não sabe. Mas se Deus te marcou, se você pertence a Ele, se você é ovelha, é uma das 99 que está aí, da 100, né? Ele não vai abrir mão de você. Ele não vai deixar de cumprir o que Ele prometeu. Você consegue dimensionar isso? Pense em tudo que nós temos vivido. Pense em tudo que você conhece da palavra. Pense no que você tem experimentado de Deus. Deus não desiste de você. Não se estribe no seu próprio entendimento, como a palavra de Deus anuncia. Não ache que você é forte. Não ache que você vai dar conta. Não ache que você é capaz de voltar para casa sozinho. Ele quer pôr você nos seus ombros. E quer andar com você, cuidar de você, te levar seguro novamente. Pense no que você tem vivido, no que você tem ouvido nos últimos dias. Peça a misericórdia de Deus. Peça a compaixão de Deus. Tem muitas outras ovelhas que estão perdidas ainda e precisam ser encontradas. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Saiba que Deus nunca vai desistir da 100ª ovelha. Deus não desiste de nós. Mas nós precisamos reconhecer toda a nossa incapacidade de voltar até Ele. Vamos ficar de pé, irmãos. Às vezes nos rogamos, eu já sou um escolhido. Eu já pertenço a Deus. E tem muita coisa que você não conseguiu ouvir ainda da boca do Supremo Pastor. Não faz sentido para você ainda. Precisa fazer sentido. Você precisa ouvir o Supremo Pastor falando ao seu coração. Você precisa ter discernimento. Você precisa saber quando é Ele que está falando. Não se prenda às coisas que esse mundo oferece. Esse mundo não nos pertence. O nosso aprisco é outro. E tem milhares de anos que esse aprisco já está preparado. A palavra de Deus diz que, corrigindo, não são milhares de anos, desde a eternidade. Desde a eternidade, desde o princípio,
O homem saiu desse aprisco que está perdido, precisando do auxílio do Senhor Jesus. Nós somos os ajudadores. O Espírito Santo é que nos auxilia, mas nós somos aqueles que anunciam as boas novas. A gente cantou a respeito do amor de Deus, que cantarei teu amor para sempre. É exatamente isso, irmãos, a mensagem. Você é ovelha, você precisa ouvir a voz do seu pastor. Tem procurado discernir? Já entendeu quando é ele que fala? Bendito Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Obrigado, a Deus, porque a tua palavra consegue falar aos nossos corações de diferentes formas. Quantas vezes eu já ouvi esse texto? Quantas vezes eu já preguei nesse texto? E cada vez, ó Deus amado, a tua palavra ela é mais viva. Ela nos traz mais segurança, ela nos traz mais entendimento de quem o Senhor é, do que o Senhor fez e do que o Senhor fará por qualquer ovelha que ainda estiver perdida. Pai, nós lembramos em nome de Jesus. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor seja conosco, ovelhas do teu aprisco. Nos ajude, nos dê discernimento para ouvir a tua voz. Não nos deixa, Pai, ficarmos perdidos por causa de não entendermos a tua voz, de não discernirmos a tua voz. Não permita, Pai amado, que esse mundo venha chamar mais atenção do que ouvir a tua voz. Não permita que nos perdamos, ó Deus amado, nos percamos, ó Deus amado, por causa das coisas que esse mundo oferece. Que nos deparamos, ó Deus, com algo que nos chamou a atenção. Perdemos completamente o sentido. Nós nos colocamos nessa manhã, por mais que duro que seja ouvir que somos bobos muitas vezes, ó Deus, que não conseguimos cuidar de nós, não é, ó Deus, nenhuma mentira, é a mais pura verdade. Não somos capazes, ó Deus, de estarmos limpos. Precisamos do teu cuidado, precisamos, ó Deus, dos teus cuidados nas nossas vidas. Não somos capazes de nos cuidar sozinhos. Não somos capazes, ó Deus amado, de encontrar a casa de volta novamente. Precisamos do teu auxílio, precisamos, ó Deus amado, da tua misericórdia, precisamos do teu olhar de compaixão, precisamos que nos aceite novamente ao teu aprisco, Senhor, em nome de Jesus. Nos perdoa todas as vezes quando nós não permitimos que o Senhor nos ponha nos ombros, porque nos achamos autossuficientes, capacitados, ó Deus amado, ou agimos com arrogância no nosso coração. Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Estamos nos perdendo o tempo inteiro. Estamos nos deixando levar pelas circunstâncias, por aquilo que nos chama a nossa atenção, as coisas que esse mundo oferece. Senhor, tem misericórdia de nós. Não nos deixa, Pai, acharmos que nós vamos, ó Deus, fazermos o que quisermos e vamos estar impunes, livres, ó Deus amado. Não permita que sejamos escravos. Não permita, ó Deus amado, que sejamos encontrados, ó Pai, e tragados por animais, ó Deus amado. Não permita, Pai amado, que sejamos ceifados antes que, ó Deus, entendamos o quão necessitados nós somos. Tira, Pai amado, de nós tudo aquilo que nos faz enfermar espiritualmente, tudo aquilo que nos deixa cego. Ensina-nos dia após dia, Deus amado, que nós somos cegos, pobres, estamos nus, não conseguimos entender como Adão não conseguiu entender, ficou com medo. Não deixe que o diabo sopre nos nossos corações, que nunca mais retornaremos à tua presença, mas que o teu Santo Espírito fale mais alto no nosso coração, que somos teus, o Senhor não desiste nunca, e o que for necessário o Senhor fazer para nos alcançar,
resgatar, nos trazer de volta para casa e fazer uma festa porque estávamos perdidos e fomos encontrados. Faz assim, Pai amado, em nome de Jesus. Nos faz nos despir da nossa autossuficiência, de toda arrogância, de tudo aquilo que nos atrapalha e nos impede de ouvir a doce voz do Supremo Pastor chamando pelo nosso nome ao Teu Supremo Aprisco. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar.